Muito bem, vamos aqui ao nosso servidor C#, servidor da retaguarda da Software House, tá? Fazia um tempinho que a gente não via o C#, né? E agora retornamos aqui com ele, trazendo o servidor da Software House. Bom, como é que você cria o servidor novo? Isso eu não vou mostrar, né? Você já sabe como é que cria um servidor novo para o C#. Mesma coisa que nós fizemos para o Phoenix. Lembrando que esse servidor aqui é um servidor que está utilizando o NHibernate. Tá? Então, se você não lembra mais como é, dá uma olhada nas aulas lá do NHibernate para você recordar, tá bom? Daí, como foi que eu organizei aqui as pastas? Ó? Mesmo esquema do Phoenix, tá bom? Controllers, Models, Services, Útil. Em Controllers eu tenho cadastros, onde eu coloquei a empresa. Em NFE eu coloquei NFE configuração. E em PDV eu coloquei o plano pagamento e o tipo plano, e o PDV tipo plano, tá? Mesmo esquema eu fiz para o Model e para os Services, tá bom? E de onde é que vieram esses arquivos? Como foi que eu criei esses arquivos? Com o gerador de códigos. Também não vou mais mostrar como é que faz, porque nós já vimos várias e várias vezes como criar esses arquivos com o gerador de códigos, né? O que eu preciso mostrar para você é o que eu precisei implementar para que funcionasse a parte do financeiro do nosso servidor da retaguarda aqui, né? Lá no quadro Trello, ó, nesse cartão desenvolvimento da retaguarda da Software House, eu tenho 3 itens: recebimento do plano, parte financeira, armazenar os dados das empresas e armazenar os dados de configuração do ACBR Monitor. O que eu fiz agora foi a parte financeira. É o cara que vem lá do PagSeguro, é o objeto que vem do PagSeguro, tá? Os dados da empresa vai vir da aplicação Flutter, né? Quando o cara salvar lá os dados da empresa, eu já mando os dados da empresa aqui para a retaguarda, se ele estiver utilizando o módulo fiscal, tá? E os dados de configuração da CBR Monitor também vem de lá, da aplicação Flutter, tá? Quando ele estiver na tela de configuração que salvar os dados, eu mando os dados para cá, né? Beleza? A gente tem que criar depois apenas uma rotina para copiar a pasta com o ACBR Monitor e alterar o arquivo INI do ACBR Monitor, né? Provavelmente, certamente deve ser feito também no servidor da retaguarda, tá? Está dentro desse item aqui, ó, armazenar os dados da configuração do ACBR Monitor, né? Ou então eu vou criar um outro item aqui para fazer a configuração do ACBR Monitor em si, da pasta ACBR Monitor e do seu arquivo INI, tá? Beleza, voltemos aqui então. O que é que eu precisei fazer para essa aplicação funcionar na parte financeira? Primeira coisa, aqui em Controllers, eu tenho o PDV Plano Pagamento Controller, tá? Esse cara aqui. Nesse controller, eu tenho aqui o método POST. Vamos procurar por ele, tá aqui, ó, o método POST, tá? Esse método aqui é que vai receber o objeto PagSeguro, ó. Tá? Normalmente eu recebo aqui, eu receberia, né, um PDV plano pagamento. Eu alterei isso aqui, tive que alterar, tá? Ele vai receber um objeto PagSeguro. E o que é esse objeto PagSeguro? Na minha pasta Models, dentro de transiente, ó, eu criei um objeto PagSeguro. Tá aqui ele, objeto PagSeguro, tá? O que é que ele tem? Código transação, status transação, código do status da transação, e-mail do cliente, método de pagamento. Esses dados aqui, eles estão vindo através do objeto PagSeguro que o site da TerraStay está mandando para mim, ó, tá? Como eu mencionei para você, nós já temos a integração com o PagSeguro. O PagSeguro manda um XML para o site da TerraStay. Lá na TerraStay fizeram um tratamento nesse XML e estão me enviando esse objeto JSON. Tá? Se você não tem essa estrutura ainda, você vai pegar o XML que vem do PagSeguro e você pode converter num objeto JSON com esses dados aqui, ó, que é o que a gente vai precisar para colocar no banco de dados, tá? Na tabela, qual é o nome da tabela mesmo? Na PDV Plano Pagamento, beleza? Se você não quiser, neste momento, pegar esse dado do objeto PagSeguro e converter de XML para JSON, trata só o XML, não tem problema nenhum. Quando for aqui no controller, ó, você pega aqui o cara, né, no caso ele vai vir aqui um XML,
tá? No corpo, tá? Aí você trata o XML aqui, ó, beleza? E manda esses dados aí para o teu service. E esse service, ele vai tratar aí o XML e não o JSON. Mas eu sugiro que você faça uma conversão aqui, caso você esteja trabalhando com o PagSeguro, tá? De XML para JSON, e aí passe a trabalhar com o arquivo JSON, tá bom? Se você tiver alguma dúvida em relação a esse processo, você pode abrir um quadro Trello, né, um cartão Trello, um ticket de suporte lá no Trello, tá, que eu vou te passar algumas informações de como você pode fazer isso aí tranquilamente, tá bom? Beleza, então eu recebi aqui o objeto PagSeguro, que é esse objeto aqui, ó, tá? Daí eu chamo o método atualizado service aqui, ó. Normalmente, o gerador de código não cria o método atualizar. Não existe este método, ou não está previsto a criação deste método para os nossos servidores. Nem para o servidor do Fênix, né? Nem para o servidor do Pegasus. Tá? Na nossa retaguarda não existe este método atualizar, tá bom? Esse método atualizar eu criei para lidar especificamente com essa questão aqui do financeiro da Software House, tá? Do financeiro da retaguarda da Software House, que recebe esse objeto aí do meio de pagamento, né? No meu caso é o PagSeguro, no seu caso pode ser o Mercado Pago, tá? Então você vai receber um objeto do seu meio de pagamento e vai tratar ele aqui, tá? Beleza. O que é que eu faço então? Vamos aqui no passo a passo, né? A primeira coisa que você vai fazer é verificar se já tem um registro armazenado no banco de dados para a transação. Se tiver, você vai apenas atualizar o registro. Como assim? Vamos lá. O cara clicou no link de pagamento, lá na aplicação do Flutter, tá? Daí ele iniciou o pagamento e imprimiu o boleto. Nesse meio tempo, o PagSeguro ele já armazenou um registro e mandou para mim esse registro. Ó, o cara iniciou um pagamento. Como ele iniciou um pagamento, tá, eu vou verificar se o código da transação que veio lá do PagSeguro existe no banco de dados. Se existir, eu vou fazer esse primeiro passo, eu vou só atualizar. Se não existir, aí eu faço esse segundo passo, que é inserir um novo registro, tá bom? Então, no primeiro momento, eu entro nesse segundo aqui, ó, no else, ele vai inserir um registro. Daí o cara foi na lotérica, pagou o boleto. 2 dias depois, o banco lá mandou uma requisição para o PagSeguro informando, esse boleto foi pago. Assim que essa requisição chegou no PagSeguro, o PagSeguro manda para mim também uma requisição, dizendo, ó, o status do pagamento mudou. É nesse momento que o status do pagamento muda, que eu vou aqui no banco de dados, verifico o código da transação e se ela existir, eu apenas atualizo aquele registro, tá? Então eu começo fazendo isso, verifico se já existe uma transação. Como é que eu faço isso? Eu crio aqui um filtro. No meu filtro eu coloco o código da transação é igual ao código da transação mandado aqui no objeto que veio do PagSeguro. Daí eu consulto o objeto com base nesse filtro, tá? E guardo essa informação em PDV plano pagamento DB. Se PDV plano pagamento DB for diferente de nulo, é porque tem uma transação, tem um registro com essa transação, tá? Daí eu atualizo o status dele, ó. Status pagamento igual ao código do status que veio no objeto do PagSeguro. Se o status for 3, né, se o status for pago, então atualiza a data de pagamento e a data de expiração do plano. Esse cara aqui, esse cálculo da data de expiração do plano, eu já fiz lá no Pegasus PDV do Flutter, mas eu vou remover esse cálculo de lá e vou pegar esse cálculo daqui, vou deixar na retaguarda, tá? Lembrando, eu coloquei um to-do aqui quando eu estava fazendo a videoaula do Delphi, eu vou mostrar para você que esse to-do está dentro de NFC Contrata Page, lá no Pegasus PDV do Flutter, tá? Eu vou criar um campo hash para a tabela PDV plano pagamento e vou calcular o hash do registro. Isso no banco de dados do Flutter lá, no SQLite. Por quê? Veja só. Quando o cara entrar na aplicação e ele tiver contratado a NFCE, vamos dizer que ele está no 3º dia que ele contratou a NFCE, tá? Então ele entrou na aplicação, eu vou no banco de dados local e verifico. O plano desse cara está ativo, a data de expiração já passou dessa data ou está ok? Tá? Eu vou pesquisar isso daí no banco de dados local. Eu não quero ir na retaguarda perguntar isso para o servidor. O plano desse cara está ativo? Não. Tá? Eu vou pesquisar no banco de dados local.
Mas pode acontecer de algum usuário mais espertinho abrir o banco de dados local, tá? E alterar essa data, né? Então a data estava lá, 10 de outubro de 2021, o cara coloca 10 de outubro de 2036, e aí nunca vai expirar o sistema, tá? Só que nesse registro eu vou ter um campo novo chamado hash, tá? Hash registro, ok? E neste campo novo hash registro, eu vou colocar um hash dos dados do registro. Se o cara alterar algum dado e ele não vai saber como calcular o hash, e ele tentar executar a aplicação, o hash vai estar diferente dos dados do registro, tá? E aí eu vou travar a aplicação, vou dizer, ó, o banco de dados está corrompido, você mexeu no banco de dados, né? Não pode mais usar a aplicação, beleza? Então só para mostrar que nós vamos ter que implementar isso daqui lá no front-end, tá? Retornando para cá então, se o status do pagamento for 3, o que é 3? Pago. Onde é que estão esses códigos? Se você abrir o Pegasus PDV, lá a aplicação Flutter, tem um arquivo chamado PDV Plano Pagamento. Dentro desse arquivo, que é o arquivo da tabela, né, do SQLite, o arquivo que converte a tabela do SQLite, tá? Eu coloquei os comentários, né? Então, em cima do status de pagamento, tem lá quais são os status que vêm do PagSeguro. Mas se você estiver utilizando outro meio de pagamento, você vai ter que fazer as adaptações aí na sua aplicação, tá? Pronto. Se o status for 3, o cara pagou. Daí, na data do pagamento, eu coloco a data atual, tá? E eu vou verificar qual é o plano. Se o plano for M, eu somo a data atual, para colocar na data plano expira, eu somo a data atual com um mês a mais e coloco na data plano expira. Se for S, eu adiciono 6 meses. E se for A, eu adiciono 12 meses. Tá bom? Beleza. Depois disso, eu insiro o PDV plano de pagamento, dou um session flush e retorno esse cara aqui para quem chamou, tá? Aqui para o controller, né? Se ele cair nesse else aqui, é porque não existe ainda um registro no banco de dados. Ele vai inserir o registro pela primeira vez, tá? A falta de registro no banco indica que devemos criar um novo registro no banco de dados. Ok. Que só será inserido se tiver vindo um tipo de plano válido na requisição, né? Lá na requisição, meu objeto aqui, ó, ele vai vir com a descrição produto, T2TI, Pegasus, PDV, NFC, assinatura mensal, tá? Quando eu crio o link de pagamento lá no PagSeguro, esse link ele é restrito, ele só deixa eu colocar uma descrição, o valor, uma descrição um pouco mais detalhada e uma imagem, ele não deixa eu colocar um código ou algo assim, tá? É por isso mesmo que eu vou pegar o tipo do plano e o módulo fiscal dessa descrição que eu criei aqui, ó, tá? Para fazer isso, eu criei 2 métodos na biblioteca. Deixa eu abrir aqui a biblioteca, ó. Eu criei o método pegar plano PDV, onde eu passo a descrição do produto. Daí, se na descrição do produto tiver a palavra mensal, o plano é M. Se tiver a palavra semestral, o plano é S. E se tiver a palavra anual, o plano é A, tá? Agora o outro método, que é para saber qual é o módulo fiscal, né? Se na descrição do produto tiver NFC, o módulo é NFC. Se tiver SAT, o módulo é SAT. Se tiver MFE, o módulo é MFE. Porque nós vamos ter esses 3 módulos no nosso PDV, tá? A gente está começando com o NFCE, né? Começamos com o módulo gratuito, agora o NFCE, mas nós teremos também o módulo SAT e o módulo MFE, tá? Então, retornando aqui, dentro dessa string plano contratado, eu pego o resultado do pegar plano lá, vai vir MSOA, né? E em módulo fiscal, eu pego o retorno do método pegar módulo fiscal, que vai vir NFC, MFE ou SAT. Nesse primeiro momento, apenas NFC, né? Pois na nossa tabela aqui do banco de dados, no momento eu tenho apenas o plano NFC, tá? E nos links de pagamento, eu tenho apenas os links para a contratação dos planos da NFC, beleza? Porque eu não tenho ainda outros módulos prontos, né? Então eu pesquiso por esse tipo de plano, ó, passando esse filtro aqui. Plano igual a plano contratado, e módulo fiscal igual a esse módulo fiscal que retornou aqui. Esse filtro vai ficar assim, ó, plano igual a M e módulo fiscal igual a NFC.
Aí ele vem aqui e pesquisa. Plano M, módulo fiscal NFC. Tem sim. Se tiver, tá? Se tiver, ele vai entrar aqui, ó. Se tipo de plano for diferente de nulo, ele instancia um novo PDV plano pagamento e começa a colocar os dados que vieram no objeto PagSeguro dentro desse novo objeto que eu criei. O código da transação, o status do pagamento, o método do pagamento, o código do tipo do pagamento, o valor, o e-mail do pagamento, a data da solicitação, que vai ser a data atual, e o plano contratado que ele pegou aqui em cima. Beleza? Tudo bem. Depois ele tenta encontrar a empresa. Como assim ele tenta encontrar a empresa? Como eu mencionei quando eu fiz a aula lá do DER, né? Pode ser que o cara cadastre os dados da empresa na aplicação com um e-mail, mas na hora de ele contratar o plano no PagSeguro ele tenha outro e-mail, tá? Então aqui eu vou tentar encontrar o e-mail da empresa com base no e-mail que veio para mim lá do PagSeguro. Se eu encontrar este e-mail na empresa, eu vinculo a empresa à empresa do plano de pagamento. Se eu não encontrar, o ID da empresa vai ficar nulo. Daí o cara ele vai ter que informar lá na aplicação o código da transação para eu conseguir vincular, né, o e-mail de pagamento que ele usou no PagSeguro com a empresa que ele cadastrou, tá? E aí no caso a empresa, né, como eu já mencionei, ela vai ficar com 2 e-mails nesses casos específicos, tá? Ela fica com o e-mail normal dela, que ela tem, tá aqui o campo e-mail, e lá no final o e-mail pagamento. Tranquilo? Beleza. Depois de tudo isso daí, eu altero o PDV plano pagamento, session flush e retorno o PDV plano pagamento. E pronto. Essa é a minha parte financeira do servidor. Eu vou executar este servidor e nós vamos realizar um teste, tá? Aqui no Postman. Deixa eu alterar aqui o e-mail do cliente para C#, ou seja, uma empresa que não existe. Então, o ID da empresa vai ficar nulo. Código da transação 1. Eu vou colocar um código qualquer aqui. C66. E aqui em cima, acho que eu coloquei para 8087, o código desse meu servidor aí, tá? Mas já já ele vai executar e a gente vai ver qual é o código certinho dele. Pronto, ele abriu aqui para mim o servidor, na porta 8087. Então eu vou fazer esse primeiro teste aqui, ó, PDV plano pagamento 8087, vamos ver o que vai acontecer. Lá no banco de dados, PDV plano pagamento eu tenho até o registro 24, tá? Então vamos executar e ver o que vai acontecer. Mandei. Tá demorando um pouquinho. Pronto, deu certo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele criou o registro 25. O ID da empresa está nulo, como era de se esperar. Ele não colocou a data de pagamento, porque é um primeiro registro, né? E também não colocou a data da expiração, tá? Mas nós vamos alterar esse objeto, colocar o status da transação para 3. Vou mandar, lembrando, né, quem está mandando esses objetos aqui, essas requisições, é o meio de pagamento, tá? No meu caso aqui é o PagSeguro. Mandei, ele realizou a alteração no mesmo registro, ó, tá? Sendo que agora ele colocou a data do pagamento, 9/9, e colocou aqui a data de expiração para 9 de outubro. Beleza? Então é isso, você vai receber esse código aí no repositório, né? A gente começa a nossa retaguarda da Software House com esse código aí, e em breve ela vai aumentar um pouquinho com o restante do código até que ela fique aí pronta para nós utilizarmos em produção, tá bom? Qualquer dúvida, abra um ticket de suporte lá no Trello para a gente te ajudar.